O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento pessoal, familiar, profissional, em todas as áreas da nossa vida. Então, quero começar com uma provocação. Quero te perguntar, você se conhece? Você sabe por que você se comporta da maneira como sempre você se comporta? Você identifica quais são as suas qualidades, quais são as suas fragilidades, suas vulnerabilidades? Você sabe o que deseja mudar na sua vida e como deseja mudar? Né? Mudança é uma coisa trabalhosa, mudança não é fácil não, mudança, a gente precisa de todo um preparo para fazer as mudanças e não basta só saber o que mudar, tem que saber como mudar, né? Vocês hão de convir comigo que na maioria do tempo nós funcionamos no piloto automático, não é isso? É agenda, é horários, compromissos, roteiros, lugares para ir, compromissos a cumprir, palavras, ações, não é assim que a gente vive no dia a dia, um dia atrás do outro? E eu te pergunto, né? Vou te fazer muitas provocações hoje, tá? Vai ter muitas provocações aqui. Eu pergunto para você pensar, por que você fica tão irritada, por exemplo, quando você leva uma fechada no trânsito? Por que você fica com tanta raiva quando você leva um esbarrão no ponto do ônibus, por exemplo? Ah, você pode dizer, eu fico assim por causa do estresse. Mas, gente, o estresse, ele só libera para fora aquilo que já tem lá dentro. Essa raiva que você tem e o motivo, a origem dessa raiva, precisa ser examinada, precisa ser identificada. E é através de um processo de autoconhecimento que você vai poder identificar de onde, qual a origem dessa raiva e qual a forma de conter essa raiva. E então, para isso você vai precisar de olhar para dentro e visitar o seu histórico de vida. Eu conheço um livro infantil que chama O Peixe Pichote, que é da autoria da Sônia Junqueira. Inclusive, quem tem criança aí, é um ótimo livro para você trabalhar o autoconhecimento do seu filho, do seu sobrinho, do seu afilhado. Anota aí, chama Peixe Pichote, da autora Sônia Junqueira, que é da editora Ática, tá? Então, a historinha do Peixe Pichote, resumidamente, é o seguinte. O peixinho Pichote vivia num lago, mas ele não era feliz ali. Para ele o lago era escuro, sombrio, sem vida, sem cor. E para piorar, ele tinha medo do escuro. Mas de vez em quando ele chegava na margem e olhava lá para fora. Quando ele olhava lá para fora, ele via quanta beleza existia lá fora. Pessoas, crianças brincando, animaizinhos, flores, árvores, tudo muito colorido e muito exuberante. Mas, no fim das contas, ele precisava voltar para o seu triste e solidário lago. Aí a Ivana conhece esse livrinho, né? No seu triste e solitário lago, né? Tem algumas professoras que trabalham com esse livrinho do Peixe Pichote. Então, gente, mais um desses dias, quando o Pichote voltou para o fundo do lago, ele avistou alguns peixes se divertindo, plantas aquáticas cheias de vigor, uma água limpa e cristalina. Então ele começou a descobrir um mundo maravilhoso de seres viventes ali no lago. Daí ele foi perdendo o medo e foi se aproximando cada vez mais daqueles outros peixes, foi se aproximando cada vez mais das plantas e dessa vida subaquática tão dinâmica e rica que tinha ali no interior do lago. E ele foi tomado de alegria e confiança. Aí, finalmente, ele percebeu o que estava acontecendo. Então ele disse, puxa vida, como eu pude ser tão bobo? Eu estava nadando o tempo todo com medo do escuro, porque eu estava nadando de olhos fechados. Então tudo que ele via era uma escuridão danada, né? Então isso é uma metáfora, gente, uma pequena metáfora para a gente refletir. Quantas vezes você não se percebe como esse peixe Pichote? Vivendo de lá para cá, daqui para lá, sem ver cor e vida na sua caminhada. Será que você não está vivendo de olhos fechados como o peixinho Pichote? Essa história nos diz muito sobre a nossa vida e o autoconhecimento. Assim como o peixinho Pichote, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nossa vida de forma clara. Tudo parece nebuloso, escuro, sem cor, nublado. Nós nos sentimos perdidas, com medo, tristes, mesmo estando numa vida cheia de possibilidades, assim como era o lago do peixinho, né? Então, o trabalho não te motiva, os relacionamentos são superficiais, o seu descanso não é reparador, o corpo grita por socorro, são dores, são enxaquecas, são sintomas para todo lado e você não sabe por quê.
E de vez em quando você acaba olhando para a vida de outras mulheres, através de conversas, através das redes sociais, e tudo parece que está lá na vida dela, parece que está tudo no lugar, que está tudo alegre, que está tudo muito bem. Então você se pergunta, cadê o brilho e o colorido da minha vida? Então, gente, abrir os olhos é tomar consciência da própria vida. É perceber e conhecer a sua realidade sem viver num mundo de ilusões e desculpas. Muito boa essa história, né, Marlene? Muito boa essa história. Ela tem um simbolismo muito bonito para trabalhar o autoconhecimento, né? Gente, para a psicologia, o autoconhecimento é o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo. É saber como eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, os meus defeitos, reconhecer e admitir os meus defeitos, as minhas vulnerabilidades, assim como também as minhas qualidades externas e internas, né? É reconhecer as minhas próprias necessidades, as minhas vontades, os meus interesses, os meus prazeres, as minhas habilidades, o meu potencial, observar as minhas próprias ações e reações, como eu ajo e reajo, por que eu ajo e reajo e o que eu sinto, né? E o autoconhecimento também diz respeito a uma reflexão sobre a vida, a uma análise das nossas atitudes, para então nós identificarmos comportamentos inadequados e modificá-los, né? Melhorar a cada dia mais. O autoconhecimento é um dos 5 pilares da inteligência emocional. Vou citar aqui para vocês. A inteligência emocional tem então 5 pilares, que é o autocontrole, a automotivação, a empatia, a sociabilidade e o autoconhecimento. Então, se faltar o autoconhecimento, a inteligência emocional vai ficar capenga, né? Vai ficar manca. Então, nós precisamos ter o autoconhecimento muito bem alinhado e é um processo contínuo, tá, gente? Não é uma mágica, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo contínuo, é um processo para todo dia e é uma prática que a gente não deve abandonar nunca. Cada uma de nós, mulheres, né, cada ser humano tem uma origem simplesmente grandiosa. Os dons, os talentos e as possibilidades de cada uma de nós foram programados para se manifestar de uma maneira individual, gente, única e irrepetível. Eu sou a única pessoa capaz de manifestar ao mundo os tesouros que adornam o meu interior e o meu exterior. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por mim. Não tem jeito de terceirizar. Eu sou única. Eu sou a única pessoa capaz de ser eu mesma. Então, para você se autoconhecer, né, vamos agora chegando na parte prática. Eu fiz esse preâmbulo, essa introdução, essa historinha, para agora nós chegarmos mais na parte prática. Quero saber, gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Coloca um joinha aí no comentário se você tá entendendo, se você tá acompanhando o meu raciocínio, se você tá captando a mensagem, para eu saber se eu tô me fazendo entender. Ok? Vão subir os comentários aí, põe os comentários aí. Põe um joinha se você tá acompanhando o meu raciocínio, se você tá entendendo e se tá fazendo sentido para você. Beleza, ótimo, beleza. Então vamos um pouco mais avançar aqui na parte prática. Então, gente, primeira coisa, para você se autoconhecer, você precisa tirar um tempo só para você. Você precisa abrir os olhos para o seu interior e procurar sondá-lo. Eu uso aqui também a sonda como uma metáfora, porque a sonda, gente, é um instrumento de determinar a profundidade, por exemplo, da água no fundo do mar, no fundo do rio, numa mina. A sonda é um instrumento empregado na perfuração de poços petrolíferos, de poços artesianos, para descoberta de pedras preciosas, de jazidas, enfim. A sonda é um instrumento, um aparelho, que vai onde os nossos olhos não alcançam e onde os nossos braços também não alcançam. E ela é capaz de descobrir riquezas valiosas no fundo da terra, como água potável, né, petróleo, jazidas, etc. Então, um exercício de autossondagem é algo muito profundo que te levará a descobertas fantásticas sobre você mesma. Mas você tem que se dispor a isso, né? Você tem que se dispor a olhar para dentro, olhar para o seu laguinho aí, né? Que é onde você está, sua vida, como lá a vida do peixinho, e
explorar o seu interior como alguém que está procurando um diamante, como alguém que está procurando um tesouro. E assim, à medida que você for aprofundando, vai acontecer igual aconteceu na vida do peixinho. Você vai ser inundada de alegria, você vai ser embalada pelas novas descobertas sobre você mesma e, a pouco, as suas atitudes vão sendo transformadas. E essa sua nova vivência interior vai determinar um novo relacionamento com você mesma e com as outras pessoas ao seu redor. E convenhamos, né? A vida assim, ela fica bem diferente, mais completa e mais interessante. Sem esse autoconhecimento, gente, sem vivermos fielmente as nossas verdades, né? Sem conhecer as nossas verdades e vivê-las, nós continuaremos às cegas, como o peixinho Pichote, apenas vivendo na defensiva, sobrevivendo, existindo. Continuaremos reféns do medo, reféns da insegurança, reféns da repressão de sentimentos e emoções. Enfim, nós vamos ficar ali dentro de um aquário. Esse aquário é o aquário em que fomos colocadas pela família, pela sociedade, pela nossa educação, pela nossa cultura. E nós teríamos, então, com isso, uma vida muito restrita, muito incompleta, sem plenitude, sem cor, sem brilho e sem graça, né? Então, quero deixar com vocês aqui 3 atitudes que você precisa para ter esse superpoder do autoconhecimento. E eu já quero destacar de começo que essas 3 habilidades são habilidades. São atitudes, habilidades que a pessoa, ninguém nasce com elas. Ninguém nasce com elas. Elas são treináveis, elas são fruto de aprendizagem, fruto de esforço nosso, até que nós vamos fazendo, e isso vira um hábito, vira uma rotina para nós. Então, a primeira atitude é se interiorizar. Seria, então, você decidir abrir os olhos para olhar para dentro. Isso aqui é se interiorizar. É a arte de voltar-se para dentro de si mesma e praticar a introspecção, percorrendo todos os cômodos da sua casa interior, em camadas profundas da sua mente. Olha, a maioria de nós não sabe fazer isso, porque nós fomos treinadas desde pequenas pela cultura, pela educação, pela família, pelo machismo, a só olhar para fora, a olhar para as necessidades dos outros, a cuidar dos outros. E assim, nós passamos uma vida inteira só na superfície do nosso psiquismo. Então, nós precisamos fazer disso uma atitude voluntária, é uma decisão. Eu vou abrir os olhos para olhar para o meu interior, eu vou cuidar de mim mesma. E nessa interiorização, é benéfico você usar perguntas. Se fazer essas perguntas, por exemplo, quem sou eu? Quem é o outro? Por que eu estou aceitando e permitindo uma ofensa vinda do outro? Que alternativas eu tenho na minha vida? Por que eu me permito ficar numa relação abusiva? Uma pergunta interessante. Isso, Ivana, continue tentando, porque isso é um exercício diário. Temos que tentar e fazer e refazer, cair e levantar, né? Olha, gente, o autoconhecimento é uma coisa tão importante que ontem eu estava lendo um pouco sobre esse assunto e caiu nas minhas mãos, assim, por acaso, entre aspas, um estudo que estão fazendo com animais. Os pesquisadores, os cientistas estão tentando descobrir se os animais também têm algum traço de autoconhecimento, se eles têm algum traço de autoconsciência, se eles têm consciência de si mesmos, de tão importante que é o autoconhecimento. Naturalmente que isso não é para todos os animais, não estou fazendo isso com todos os animais. As pesquisas, no momento, estão sendo feitas com macacos e com cachorros, porque os cientistas acham que essas espécies têm um pouco mais de inteligência do que as outras. Então, estão avançando nas pesquisas para descobrir se o cachorro tem autoconsciência, se ele tem autoconhecimento, se ele faz introspecção. Achei isso super novidade, super bacana. Essas pesquisas ainda estão, assim, sem conclusão, né? É só uma pesquisa, é só um caminho, né? Eles estão usando muito espelho, o espelho, eles colocam os animais diante do espelho e ficam observando as reações que o animal tem diante do espelho, se ele se reconhece, se ele se toca, se ele repete o gesto, enfim, é muito interessante isso. Verdade, Simone, o autoconhecimento é um caminho sem volta. Quando você começa, você se surpreende a cada dia.
Tudo verdade, Simone, exatamente isso. Você se surpreende, você vai se sentindo mais autoconfiante, mais empoderada e mais assume as suas características, assume as suas vulnerabilidades, assume as suas qualidades e vai prosseguindo. A segunda habilidade que você precisa desenvolver para ter esse superpoder do autoconhecimento é se observar. Então, na primeira habilidade, você resolveu abrir o olho e olhar para dentro. Na segunda, agora você vai esquadrinhar, você vai esmiuçar, você vai lançar um olhar detalhado sobre o seu psiquismo, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, suas emoções, para descobrir quais são seus papéis, as suas virtudes, seus limites, seus conflitos, o que você aguenta, o que você não aguenta, o que você suporta, o que você não suporta, o que você é capaz, o que você não é capaz. Gaste pelo menos 5 minutos do seu dia se observando, questionando, preste mais atenção por onde você anda, preste mais atenção em que tipo de história emocional e social você está construindo. Preste atenção no legado que você está deixando para gerações futuras, principalmente se você tem filhas meninas, né? Muito cuidado com a educação das meninas. Então, você, mulher, é um modelo para sua filha, você é uma referência para sua filha. Então, se você não estiver bem resolvida emocionalmente, você acaba passando isso para sua filha, ela vai perceber isso também e provavelmente também não vai ter uma vida emocional bem resolvida. E a terceira habilidade é mapear o terreno para então se reorganizar. Uma vez que você abriu os olhos para olhar para dentro, esmiuçou, detalhou, fez uma coleta de dados ali no seu interior, agora você vai perceber a sua realidade de uma maneira mais específica, sem máscaras, sem disfarce, enumerando os seus defeitos, as suas fragilidades, os seus conflitos, para então descobrir caminhos, descobrir as suas forças e qualidades que serão úteis e necessárias para você se reconstruir, para você mudar comportamentos indesejáveis, mudar ações indesejáveis. Então você só vai conseguir avançar em direção à reorganização se você tiver um mapa que te dê segurança para caminhar no universo invisível e desconhecido da mente. Deixa eu ver um comentário aqui da Simone. Acho que eles sentem alguma coisa, porque quando a gente sai e demora a chegar, ele fica triste. E quando a gente chega, ele fica alegre e balança o rabinho. Ah, você tá falando dos cachorrinhos, né? Exatamente. Quem convive com o cachorrinho vê que eles têm emoções. Eles sentem tristeza, eles ficam alegres, eufóricos, eles ficam deprimidos em determinadas circunstâncias. Enfim, é nessa linha de pensamento que os pesquisadores estão apostando em pesquisar o cachorro, porque o cachorro, ele demonstra que tem sentimentos, né? Então, gente, essas 3 habilidades, né, que eu falei aí agora há pouco para vocês, se interiorizar, se observar e se mapear, você pode também me perguntar, mas, nossa, e se eu não conseguir fazer isso sozinha? Né? Meu interior tá assim tão confuso, tão bagunçado, igual um quartinho de bagunça, que eu acho que eu não vou conseguir arrumar. Então, eu digo, realmente, nem sempre se autodescobrir e saber a direção da mudança é fácil. Então, muitas vezes é necessário a ajuda de um profissional. Porque o profissional tem técnicas próprias para te ajudar a ampliar o autoconhecimento, para te ajudar a organizar essa bagunça interior e te dar estratégias para mudanças efetivas. O autoconhecimento, minha gente, é um ganho em qualquer processo de psicoterapia, mesmo que você esteja ali com outro objetivo, mesmo que você esteja ali com o objetivo de adquirir novos comportamentos, por exemplo, ser mais extrovertida, superar o pânico, superar o medo, o autoconhecimento ele vai acontecer paralelamente a esse processo de psicoterapia.